Queridos irmãos, é com muita alegria que nos encontramos nesse segundo dia da nossa novena do Espírito Santo para continuarmos e adentrarmos mais e mais nesse grande mistério que é a efusão do Espírito Santo. E ontem, nessa belíssima pregação, trabalharmos essa questão do amor do Pai, o quanto é necessário o amor do Pai para vivermos uma vida cristã saudável, e hoje vamos adentrar nesse pecado e nas suas consequências que estragam a nossa vida de união com Deus. Então, lhe peço, conserve essa noite já para a efusão do Espírito Santo, já se prepare nessa grande novena do Espírito Santo, reserve hoje à noite, não se esqueça, reserve a sua noite para juntos fazermos essa caminhada bonita que vai nos conduzir até o retiro do Carisma. E hoje, nesse dia de sábado, que é um dia consagrado à Virgem Maria, a liturgia vai nos dar as graças da efusão do Espírito Santo. Uma pessoa que é ungida pelo Espírito Santo, ela tem muita clareza, ela é exata, ela é precisa e ao mesmo tempo ela é eloquente, ela é cheia de fogo nas palavras, mas também nas suas ações. Vamos ler juntos essa palavra que certamente vai nos convencer da necessidade de pedirmos esse novo batismo do Espírito Santo, de sermos pessoas cheias do Espírito, cheias dessa novidade que o Espírito Santo traz para a nossa vida espiritual. Atos 18, 23 a 28. Passando algum tempo, partiu de novo e percorreu sucessivamente o território da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era um homem eloquente e versado nas Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e no fervor do Espírito. Falava e ensinava com exatidão no que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo ouvido Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. Como ele quisesse partir para a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo lá chegado, muito ajudou, por efeito da graça, aos que tinham abraçado a fé, pois refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Que bonito vermos no livro dos Atos uma descrição da graça que o Espírito Santo traz na vida de uma pessoa. Reparem, primeiro, uma pessoa que é inspirada, que é cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida ativa, ela entra em movimento, ela vai de cidade em cidade, como Paulo, confirmando todos os discípulos. Quer dizer que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é convicta e ela passa à sua volta essa convicção, confirmando na fé os seus irmãos. E aí vai se ver esse Apolo, que muitas vezes vamos ouvir falar nos Atos dos Apóstolos, mas vamos ver a descrição desse homem. Ele era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Então, um homem com a graça da eloquência, isto é, a capacidade de expressar a vida espiritual, de explanar a vida espiritual, de explicar com convicção os mistérios da vida espiritual, e também é um homem apaixonado pelas Escrituras. Uma das grandes graças que o Espírito Santo nos dá é essa paixão pela Palavra de Deus. Um homem batizado no Espírito é um homem que anda o tempo todo com a Palavra de Deus e que prescruta noite e dia na Palavra o sentido da sua existência. Um homem eloquente e versado nas Escrituras. E tinha sido instruído no caminho do Senhor e no fervor do Espírito Santo. Então não é só uma instrução intelectual, formal, não é só de alguém que é um estudioso, um autodidata, ou alguém que já fez cursos, mas é um homem apaixonado nesse fervor do Espírito Santo. Quer dizer que a inteligência que recebemos com o estudo, o conhecimento que recebemos, ela é iluminada pelo fervor do Espírito Santo e ela se traduz em paixão de vida, ela se transforma nesse fervor do Espírito. E outra graça muito importante, ele falava e ensinava com exatidão. O Espírito Santo é um dom de precisão, ele vai nos dar a exatidão da vida espiritual, a exatidão das coisas de Deus, e a pessoa que é espiritual, a pessoa que tem o Espírito,
ela vai dizer, isso é de Deus, isso não é de Deus. Ela vai ter uma clareza no discernimento dos espíritos. É muito importante pedirmos então o Espírito Santo, porque ele vai nos dar essa clareza nos momentos de discernimento. Ele vai nos dar uma precisão na hora de pregar, na hora de ensinar, na hora de aconselhar, na hora de discernir, na hora de tomar decisões com exatidão. E embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, começou a falar com intrepidez na sinagoga, tendo ouvido Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. E aqui é muito bonito porque vamos ver como Priscila e Áquila vão pegar esse discípulo, Apolo, e vão ainda mais com precisão, quer dizer que nunca podemos dizer, não, eu já recebi o Espírito Santo, já chega. Não, nós vamos nos enchendo desse dom, dessa plenitude que é o Espírito Santo. E aí tomaram-no consigo e com mais exatidão ainda expuseram-lhe o caminho. Como ele quisesse partir para Acaia, animaram os irmãos a escreverem aos discípulos para que o acolhesse. E tendo lá chegado, ajudou a muitos, por meio da graça, aos que tinham abraçado a fé. E qual era a grande graça, a grande ajuda que ele vai produzir? Ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, o Espírito Santo também dá uma graça de vigor na defesa da fé. O Espírito Santo também dá uma santo ardor para defendermos as verdades da fé e para explicarmos, para evangelizarmos, para formarmos os outros quando eles ainda não conhecem a plenitude da verdade. Então, entre irmãos batizados no Espírito, nós podemos sempre progredir, podemos sempre nos deixar ensinar, mas é verdade que quando o Espírito Santo adentra numa vida, ele vai nos tornando mais apaixonados, mais sedentos de formação, mais sedentos de nos aprofundarmos nas maravilhas de Deus, na palavra de Deus, nas Escrituras, mais decididos a vigorosamente defender a nossa fé e formarmos os outros irmãos nesse pleno conhecimento da verdade que o Espírito Santo, só Ele pode nos dar. Salmo 46 vem dar essa grande alegria, esse júbilo à nossa alma, dizendo: povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres, pois o Senhor Altíssimo é terrível, é o grande Rei sobre a terra inteira. Ele põe as nações sobre o nosso poder, põe-nos os povos debaixo dos pés. Escolheu para nós, nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem ele ama. Deus sobe por entre ovações, o Senhor ao clangor da trombeta. Tocai para o nosso Deus, tocai, tocai para o nosso Rei, tocai. É forte essa experiência de alegria, de louvor, de glorificarmos a Deus com gritos de alegria, porque de verdade o Senhor nos liberta do mal e Ele nos põe nesse júbilo, nessa exaltação, com gritos de alegria, com um desejo de aclamar a realeza de Deus, o senhorio de Jesus na nossa vida. O Espírito Santo faz brotar essa fonte de alegria em cada um de nós, de júbilo, de vivermos a vida com um louvor que transborda, um louvor que proclama o senhorio de Jesus na nossa vida, que o proclama Rei e Senhor. João 16, 23 a 28, nesse dia não me perguntareis, em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai, Ele vos dará em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em figuras, mas chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei pelo Pai. Vos falarei do Pai. Claramente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes em mim, crestes que vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo, deixo o mundo e vou para o Pai. Tão bonita essa explicação do mistério da encarnação e agora
dessa volta para o Pai. O Senhor que deixa o Pai para vir ao mundo, para nos dar a conhecer justamente a paternidade de Deus, para que saibamos que somos todos amados pelo Pai e para conhecermos esse amor do Pai, a plenitude desse amor e como isso transforma uma vida, mas agora o Filho quer nos levar mais longe e voltando para o Pai vai nos dar a conhecer também o Espírito Santo. E o Senhor vai nos ensinar com essa palavra, essa oração em nome de Jesus. Muitas vezes eu posso pedir uma coisa, você pode pedir outra, mas a gente tem a impressão, mas não surtiu efeito, porque nós devemos rezar em nome de Jesus, pedir nele, na pessoa dele, com a autoridade dele, pedir segundo a vontade dele, pedir de forma inspirada, como ele pediria para cada um de nós. Então, pedir algo em nome de Jesus é pedir na pessoa dele, é dizer ao Pai, alcança-me essa graça por causa de Jesus. Eu rezo em nome de Jesus. E aí o Senhor vai dizer, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. O Senhor não quer fazer de nós filhos mimados, mas filhos espirituais. Filhos repletos do Espírito Santo que aprendem a pedir aquilo que é espiritual no momento certo, na hora certa, na dose certa. Deus, mesmo na nossa oração, Ele vai nos educar e fazer de nós filhos espirituais. Ele não quer que sejamos filhos mimados, filhos inconsequentes, filhos que não têm essa capacidade de trabalhar profundamente essa graça, mas ao contrário, Deus vai verdadeiramente nos dar uma educação através da oração. Devemos aprender a ser homens e mulheres espirituais que escutam a inspiração do Espírito para pedir aquilo que convém. Disse-vos essas coisas por figura, mas agora chegou a hora de não mais vos falar por figuras. Quer dizer que o Senhor quer agora entrar num diálogo face a face, num diálogo de intimidade, num diálogo que você compreende, que você entende, que você também responde, que você vive uma verdadeira aliança com o Senhor. E o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo faz isso, torna-nos íntimos, torna-nos capazes de morar, como Santa Isabel da Trindade diria, com os meus três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Habitados pela Trindade, envoltos pela Trindade, mergulhados na vida trinitária, somos capazes de viver essa plenitude do amor e somos capazes de acreditar e de viver na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje temos como leitura patrística que a Igreja nos oferece uma homilia do Cântico dos Cânticos com São Gregório de Nissa, um bispo do século IV que vai nos dizer assim: dei-lhes a glória que tu me destes. Se o amor expulsa completamente o temor, de qual modo que o temor se transforma em amor? Então compreenderemos que a salvação nos é obtida pela unidade, pois a salvação consiste em estarmos todos unidos na íntima adesão ao único e sumo bem, pela perfeição que está representada naquela pomba de que nos fala o Cântico dos Cânticos. É o que parece depreender-se das seguintes palavras: uma só é minha pomba, uma só é minha perfeita, é a única filha de sua mãe, predileta daquela que lhes deu. No Evangelho, a palavra do Senhor nos diz ainda mais claramente. Jesus abençoa os seus discípulos, dá-lhes todo o poder e concede-lhes todos os bens. Nesses bens incluem-se também as santas expressões que dirige ao Pai. Mas entre todas as palavras que ele diz e as graças que concede, há uma que é a mais importante e como que a fonte e a síntese de tudo mais. É aquela que adverte os seus que nunca mais se separem por divergência alguma no discernimento das atitudes a tomar. Mas pelo contrário, sejam um só coração e uma só alma, procurando acima de tudo a união com aquele que é o único e sumo bem. Bonito, não é? O Espírito Santo que vai nos dar essa graça de vivermos em união com Deus, mas também unidade com os irmãos para discernirmos aquilo que convém. Deste modo, unidos no Espírito Santo pelo vínculo da paz, como diz o apóstolo, serão todos um só corpo e um só espírito, animado pela mesma esperança a que foram chamados. Entretanto,
será melhor referir textualmente as divinas palavras do Evangelho. Que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e que para eles estejam em nós. O vínculo desta unidade é a glória. Nenhuma pessoa sensata poderá negar que este nome glória é atribuído ao Espírito Santo. Se recordar as palavras do Senhor, eu dei-lhes a glória que tu me destes. Foi esta glória que o Senhor deu aos discípulos quando lhes disse: recebei o Espírito Santo. Ele sempre possuiu esta glória antes mesmo que o mundo existisse, mas recebeu-a também ao assumir a natureza humana. E uma vez que a natureza humana de Cristo foi glorificada pelo Espírito Santo, a glória do Espírito foi comunicada a todos os que participam desta natureza, a começar pelos apóstolos. Por esta razão diz: eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. Por isso, todo aquele que vai crescendo desde a infância até alcançar o estado do homem perfeito, chega àquela maturidade espiritual, que somente a inteligência iluminada pela fé pode compreender. Então será capaz de receber a glória do Espírito Santo através de uma vida pura, livre de toda a mancha. Esta é aquela pomba perfeita a que se refere o esposo que afirma: uma só é a minha pomba, uma só é a minha perfeita. O Espírito Santo também faz essa obra de purificação, de revirginização em cada um de nós. Então, preparemos-nos nessa grande semana para renascer de novo, para renascer do alto, para renascermos como homens e mulheres espirituais que são incomparavelmente mais plenos porque se deixam habitar pela Trindade Santa. E quero vos encorajar não só a reservarmos essas 9 noites para o batismo do Espírito Santo, para essa grande catequese querigmática, fundamental, fundadora, fundante da nossa vocação, que todos os anos nós refazemos todos juntos, mas também poder vos dizer que preparamos com muito amor o retiro do Carisma. Sexta, sábado e domingo, 3 dias inesquecíveis para mergulharmos no Carisma fundador. E o carisma é essa maternidade que nos dá de renascer. Na noite de sábado também preparamos aqui do Rio de Janeiro, da Concha Acústica, aqui do Santuário da Penha, um show de evangelização para glorificarmos, exultarmos, rejubilarmos de alegria pelo dom do Espírito Santo. Então não perca, inscreva-se já no nosso Belogos, inscreva-se nesse retiro. E vamos fazer dessa semana uma semana que pode verdadeiramente mudar a nossa vida, verdadeiramente encher-nos de alegria e nos fazer mais família espiritual. Quando somos renovados nas graças do nosso chamado, é para nos tornarmos mais autênticos, mais cheios do poder do alto para evangelizarmos até os confins da terra. E esse grande seminário de vida no Espírito, esse retiro do Carisma, será pregado em 6 línguas. Português, francês, inglês, espanhol, italiano e flamengo. Então você pode convidar os seus amigos no mundo inteiro. Basta um clique para poder mudar a vida de tantas pessoas. Ajude-nos a evangelizar.